retornamos com o programa Recanto Crioulo e vamos trazer dessa vez a história, uma lenda. Será que é uma lenda? Quem não viu falar do Negrinho do Pastoreio? Dizem que é uma lenda que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Pois nós, em nossas pesquisas, descobrimos que, na realidade, primeiro, não é lenda, segundo, é realidade, terceiro, aconteceu em Santa Catarina, mais precisamente no município de Santa Cecília, onde lá tem uma capelinha, já com mais de 100 anos, e isso aconteceu aí por volta dos anos de 1800 e alguma coisa, quando as tropiadas vinham do Rio Grande, passavam por Santa Cecília e iam até Sorocaba. É uma história bem interessante e entrevistamos, inclusive, o professor José Eloy, que nos atendeu muito bem, né? Fomos bem atendidos e até fomos agraciados com um livro, né? Que ele mesmo escreveu, né? Porque ele é autor, historiador, né? O seu José, né? Professor também. Daí ele nos deu um livro de presente. Então realmente ficou muito bonito, inclusive agradecer também ao outro menino lá da prefeitura, o Álvaro aí, que nos ciceroneou para lá e para cá, passamos a tarde ele nos levando nos lugares para que a gente conhecesse aí e levar até lá o local, porque ela fica em torno de 2, 3 quilômetros numa estrada secundária distante do centro. Realmente ficou muito lindo a matéria, vocês vão ver aí. Só um gancho aqui. A gente esteve lá e o que a gente observou lá, o tanto de milagre, né? Assim, o tanto de coisa que tem lá, gente. Olha, de ficar assim, né? A gente ficou até sem ação na hora, né? De tanta coisa que tinha de milagre. E fazem procissão, fazem um monte de coisa lá, né? Só uma pena, e aqui um parênteses, a depredação, a pichação. Eu não admito um cidadão ir num lugar desse, quase sagrado, e fazer as pichações que tinha. Vocês vão ver nas imagens o volume de pichações, por ela estar um pouco mais afastada do centro, não tem segurança, não tem guarda, não tem iluminação à noite. Então vai os bandoleiros lá, aqueles que realmente têm ideias ruins na cabeça, vão lá e estragar e fazer tudo aquilo que fizeram, que está lá na construção. Isso que 3 casas de madeira foram incendiadas. Daí eles tiveram que fazer uma construção, faz questão aí de 1 ano e pouco, fizeram uma construção em alvenaria, porque de madeira não dava mais, porque tinha uns cuera aí que realmente estavam complicando a vida. E é um lugar que vai gente de todo o sul do Brasil, São Paulo, Minas, lá eles têm informações, pessoas de vários estados que vêm até ali, Santa Cecília, no Negrinho do Pastoreio, no santuário, né? Uns chamam santuário, na verdade é uma capelinha, mas vale a pena. Preste atenção o que o seu José falou sobre essa que é uma verdade, não a lenda. Ele pode até ter nascido no Rio Grande, agora a sua morte foi em Santa Catarina, com certeza. Estivemos recentemente em Santa Cecília, cidade no norte catarinense, para fazer uma matéria sobre a lenda do Negrinho do Pastoreio. Fomos até a prefeitura, onde fomos muito bem recebidos, para pedir informações. Conversamos com o Sr. Álvaro João Goeten, que nos deu todas as coordenadas. Inclusive, nos levou até o Sr. José Eloy, professor, historiador, pesquisador, que de pronto e bom grado se colocou à disposição para uma entrevista. Fomos até o local, que fica a 3 quilômetros do centro, às margens de uma estrada particular dentro de uma fazenda, no meio de um reflorestamento. É uma construção em alvenaria, já que as 3 anteriores, de madeira, foram destruídos pelo fogo criminosamente. O local está bastante depredado, muitas pichações. Eu vou te dizer uma coisa, lenda não faz milagres. E a história do Negrinho Pastoreio é uma história verídica. Aconteceu aqui em Santa Cecília com o negrinho escravo que vinha pelo caminho das tropas, que veio do Rio Grande do Sul, e ao chegar a essa localidade, por ser uma região bastante fria, enquanto o patrão foi dormir num lugar quentinho, o negrinho teve que amanhecer cuidando das tropas para que não se extraviassem, né? Então eu te digo o seguinte, eu vejo assim tantos milagres que as pessoas vieram aqui pedir por causas praticamente impossíveis, e eu mesmo sou testemunha de coisas que aconteceram que me chamou bastante atenção.
Então os antigos costumavam fazer um animal de cera, e esse animal de cera, quando perdiam um animal, eles faziam e traziam para que o negrinho ajudasse a descobrir o que tinha acontecido, porque antigamente não existia praticamente roubo de gado. Então o animal se extraviava, ou caía numa grota, ou morria assim, mas eles faziam um animal de cera e traziam ali e pediam para que o negrinho desse uma dica ou o local onde estava essa res, esse gado, né? E eu, uma certa vez, eu estava com um animal desaparecido, já praticamente um mês, e eu estava lá dentro da cidade e eu perguntei para uma pessoa que tinha roubado um gado dele, eu disse assim, você descobriu alguma coisa sobre o roubo do teu gado? Daí ele disse, eu achei o lugar onde carnearam, tudo, né? Daí eu disse assim para ele, hoje eu vou levar umas velas lá no Negrinho Pastoreiro para ele me contar onde está a minha novilha, porque não acho vestígio que tivesse encarneado, e só que não acho ela nem viva nem morta, né? E essa pessoa estava comigo e saiu de perto de mim para ir embora. Não levou 5 minutos, ele veio, o carro dele chegou rápido aonde eu estava, chegou e disse assim, a tua res, a tua novilha não é a novilha charolesa, chifrinho curto? Eu digo, mas ela está aí dentro da cidade pastando. Dentro de 5 minutos, eu fazia um mês que estava procurando, não achei. Dentro de 5 minutos que eu pedi que ia trazer as velas aqui para o Negrinho Pastoreiro me contar onde é que ela estava, já ele chegou, aquela pessoa que eu contei já chegou e me disse onde é que estava. E assim por diante, eu vou lhe dizer que eu tenho aqui, eu fui capa do jornal Diário Catarinense, foi uma história bastante, uma investigação bastante grande. E quando o Diário Catarinense chegou aqui, de surpresa, aqui, tinha um casal rezando aqui. Então, de joelho rezando, eles levaram por surpresa, foram filmados e depois pediram se eles concediam uma entrevista. E perguntaram assim, por que eles estavam rezando? Eles disseram, olha, este guri estava desenganado, os médicos mandaram ele para casa para morrer, porque não tinha mais o que fazer. Então, como não tinha mais nada para fazer, viemos aqui, calejamos nossos joelhos aqui, rezando para o Negrinho Pastoreiro mostrar uma cura para o menino. E quando a gente começou a vir aqui, o menino foi melhorando, até que um dia, quando ele estava já bem melhor, nós levamos no médico de novo, que tinha dito que ele tinha poucos dias de vida, e o médico não entendeu como aquele guri estava vivo. Então isso aí está documentado, está no Diário Catarinense, eu posso mostrar para vocês, depois eu quero mostrar para vocês essas reportagens. Então o que eu digo, lenda não faz milagre. Que argumento maior, um argumento assim que realmente não teria como contradizer, para combater a ideia que aconteceu no Rio Grande, mas na realidade aconteceu aqui em Santa Cecília, em Santa Catarina. Qual argumento assim que o senhor diria, não, por causa disso, o fato aconteceu aqui, nessa fazenda? Esse argumento que eu tenho, por aqui ser o caminho das tropas que passavam do Rio Grande a São Paulo, então foi desbravado pelos tropeiros e aqui era passagem obrigatória. Então o pessoal do Rio Grande do Sul, eles trazendo as tropas, tanto de gado como de cavalos, aí, eles passando por aqui, eles vieram pernoitar neste lugar. E chegando aqui era uma noite muito fria, porque todos aqui que conhecem a nossa região sabem que o inverno é rigoroso. E chegaram aqui e deixaram o Negrinho cuidando dos animais e eles foram dormindo quentinho na casa da fazenda. E quando chegou o outro dia, eles olharam de lá. Uns dizem que era gado, outros dizem que era cavalo, né? Viram que os animais estavam se dispersando. E ele chegou aqui e viu que o Negrinho estava caído, ainda chicoteou o Negrinho, diz, olha, você está deixando os animais fugirem, nego sem vergonha. E na realidade o Negrinho tinha morrido de frio nesse local. Foi do frio. De frio.
Então não seria como diz a lenda, que açoitou, botou no formigueiro, aquela história toda, aquilo não seria bem esse o fato, seria mais a questão de uma hipotermia do frio. Sim, seria. Então, hoje, Negrinho do Pastoreio é contada de diversas formas, inclusive cantores escreveram algumas músicas sobre o Negrinho do Pastoreio, né, todo. Mas eu te digo o seguinte, em 1959, meu pai, entramos aqui nessa fazenda como arrendatário, depois ele foi comprando as partes e comprou uma área razoável. Em 59, quando nós chegamos aqui, nós trouxemos uma velhinha junto, que era a minha avó. Ela com 87 anos, e para a gente tudo era novidade. Chegando aqui, você via coisa nascendo nos matos, e de repente vim para a cidade. Devia ter umas 20 casas por aí, por ali, ou talvez um pouco mais, né? E chegando aqui, eu cheguei e disse, achei interessante a capelinha aqui. Eu disse para minha avó, vó, a senhora com toda essa idade deve saber alguma coisa a mais sobre essa capela aqui do Negrinho do Pastoreio. O que a avó tem para dizer disso aqui? É dizer, filho, isso é tão antiga que quando eu era criança, os meus pais já falavam da morte do Negrinho do Pastoreio neste local, e existia um fechadinho de arame no local, e eles vinham aqui acender vela e trazer animais de cera para contar dos seus animais perdidos. Eu quero acrescentar mais uma parte aqui para vocês, porque para você ver como que são as coisas, né? Eu fui para o Rio Grande do Sul, na Expo Inter, e lá conversando com o presidente do sindicato lá, eu perguntei para ele aonde o Negrinho Pastoreio teria sido enterrado no Rio Grande do Sul, já que eles dizem que é uma lenda gaúcha. E ele não sabia me dizer. Então, quando o Diário Catarinense veio a Santa Cecília e fez uma entrevista comigo, que eu falei que inclusive fui capa, aí foi 2 páginas de investigação do Diário Catarinense, vendo depois que eu falei sobre o Negrinho Pastoreio aqui, eles foram para o Rio Grande do Sul pesquisar se realmente o que eu tinha falado tinha sido verdade. Ninguém soube dizer no Rio Grande do Sul aonde estaria enterrado o Negrinho Pastoreio. E eles entrevistaram escritores, historiadores, inclusive o historiador Carlos Barbosa Lessa, que era de renome internacional, uma pessoa muito dedicada à cultura rio-grandense, e ele ficou muito admirado de saber do que eu tinha falado, dessa história do Negrinho Pastoreio ter morrido aqui em Santa Cecília. E ele, inclusive, mandou um recado para mim que ele gostaria muito de vir aqui conhecer o local. E nesse meio tempo, infelizmente, ele faleceu e não pôde vir. Mas o presidente do sindicato, o presidente da Expo Inter veio aqui, veio acender velas aqui e conhecer o lugar. Então, você veja bem, se eles não tentassem descobrir realmente a história, se eles tivessem um lugar no Rio Grande do Sul, eles não queriam vir aqui, eles diziam assim, não, você está conversando, não é nada disso que você está dizendo. Mas na realidade, eles vieram aqui, presidente, e o historiador queria vir também. Né? Se ele não tivesse falecido, ele teria vindo aqui. Porque qualquer um que pesquisar quem que era Carlos Barbosa Lessa, já vai saber que era uma pessoa muito influente. É um grande historiador. Mas eu quero agradecer a vocês aí pela oportunidade de me darem a oportunidade de divulgar aqui a capela do Negrinho Pastoreio e dizer que as pessoas vêm aqui, porque eu já presenciei diversos milagres aqui de pessoas de menino aqui que estava assim para morrer, e os pais começaram a trazer aqui, estava desenganado dos médicos, e através de orações aqui conseguiram a cura do menino. Então são muitas coisas, porque se nós ficar falando aqui, nós ficamos falando a tarde toda sobre o Negrinho do Pastoreio. Né? Também conversamos com o senhor Álvaro João Goeten, que ajudou a construir o oratório. A gente teve apoio da comunidade, a seu Zé cedeu para a gente fazer aí,
E dizer que eu tenho muita fé no Negrinho Pastoreio. Eu consegui muitas coisas, consegui minha casa, consegui formar em 3 faculdades. E dizer que também tive a oportunidade de ir lá no Rio Grande, porque também tinha, já que o senhor falou dessa dúvida, eu tinha essa dúvida se o Negrinho era catarinense ou era gaúcho. E daí eu fui lá em Caxias e realmente comprovei que o Negrinho Pastoreio é catarinense. É o mesmo. Então a gente teve a oportunidade de receber também muitos milagres. Que nem eu falei para o senhor, eu não tinha casa. Aí quando eu comecei a fazer a casa do Negrinho Pastoreio aqui, eu pedi para o Negrinho, me dê uma casa para mim, eu não tinha onde morar. Hoje eu tenho uma casa boa, tenho um carro bom, tenho um bom emprego. E tem um colega nosso também ali, até o seu Zé, conheceu o Fogaça. Ele me falou que ele veio aqui quase perdendo a perna. Disse, ô Neguinho, se você curar minha perna, eu vou te ajudar. O Fogaça foi um dos pessoas da comunidade que ajudou muita gente, ajuda até hoje. E ele está lá para provar o milagre de que as 2 pernas sadio, Deus abençoou, através do Negrinho, ele está curado. E digo para vocês, tenham fé, que a fé cura. E o Negrinho Pastoreio é uma lenda, o José falou, muito antiga. O meu avô me contava, a minha avó me contava, teve alguns mais antigos que contavam, que conheceram o Negrinho. Então a gente agradece a Deus e agradece também dele ser catarinense. Conversamos com um casal que chegou para fazer suas orações e falou sobre a crença no Negrinho. Bom, eu venho pela fé que eu tenho, desde pequena, né? Eu não cheguei a alcançar nada no momento, mas assim da minha família, meu tio já. Então é uma coisa que de ensinamento de pequeno, né? A gente não perde o costume. E seu tio ficou curado de quê? É de uma quebradura que estava muito difícil assim para sarar, né? E daí ele foi onde ele começou a fazer, foi logo ele já se curou. Tanto é que antes de fazerem esse novo, ele deixou muleta tudo aqui por causa da fé, né, que foi grande e a prece dele foi alcançada. Então, foi por isso. E hoje ele está curado? Hoje está curado. Após a gravação, o Sr. José nos convidou para ir até a sua residência, onde nos mostrou dezenas de fotos, imagens, recortes de jornais sobre o assunto, como, por exemplo, como eram as antigas capelinhas que existiram, algumas destruídas pelo fogo criminoso de vândalos. Esta é um croquis de como seria a próxima construção, alguns itens deixados pelos devotos por graças recebidos. Esta mostra como era a forma em cera dos animais perdidos e que os devotos faziam e levavam até o oratório para pedir que fosse achado. Inclusive, um comentário datado de 1948. Também ficamos sabendo o primeiro nome da cidade, Curisco. Isso mesmo. Antes de Santa Cecília, a cidade chamava-se Curisco, quando ainda era uma vila. Nas despedidas, o Sr. José deu um mimo para nós, um livro de sua autoria falando da história de Santa Cecília na época do contestado. Está aí, um relato convincente de que Negrinho do Pastoreio não é uma lenda, é a realidade, e que aconteceu em terras de Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Santa Cecília.